Proposta na mesa por Fabinho, novo zagueiro sondado no Verdão, novidades por Paulinho e Rafael Veiga e o diretor do Flamengo que fala demais. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje e a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Eu achei que esse final de ano ia ser mais parado, lê do engano. Vamos começar falando do diretor de futebol do Flamengo, o Boto, tá? Que deu uma entrevista ontem para uma rádio portuguesa, né, um podcast português, dizendo que o Palmeiras tem menos grandeza do que o Flamengo. E por isso é mais fácil fazer a transição dos jogadores da base para o profissional. Eu queria começar o vídeo falando disso porque foi uma situação que me incomodou bastante, tá? Quando você tem um rival, você não precisa diminuí-lo para se enaltecer. Sobretudo quando o que você está falando não é verdade. Embora a torcida do Flamengo seja em número maior que a do Palmeiras, o Palmeiras é um time tão vitorioso quanto o Flamengo. E eu não preciso diminuir a grandeza do Flamengo para falar que o Palmeiras é gigante, tá? Então eu gostaria de lembrar o senhor Boto que ano que vem, em 2026, tem mais futebol pra gente disputar. E aí eu quero ver como é que as coisas vão ficar, tá bom? Seguindo o nosso giro de notícias aqui, eu preciso desmentir uma matéria que saiu na imprensa e que eu achei absurda, tá? Me diz sua opinião nos comentários depois, porque teve gente falando que um diretor do Palmeiras havia afirmado que o Palmeiras só vai gastar 60 milhões de reais na temporada. Engraçado, né? 60 milhões é dinheiro pra caramba, mas pro meio do futebol não é absolutamente nada. E essa matéria não diz o nome do diretor. Eu gostaria de saber quem foi esse diretor que disse isso. Não faz sentido nenhum, tá? Teve muita gente comentando sobre isso no último vídeo e eu fiz questão de trazer essa informação para vocês, porque de fato, em princípio, não é verdade. Tá? Não teve nenhum diretor de futebol do Palmeiras oficialmente alegando isso, é uma informação interna do clube, é óbvio que o Palmeiras não vai divulgar que número vai ser gasto, tá? Até porque senão você vai estar dando spoiler ali, né, para os seus rivais analisarem quais serão essas contratações. Vamos seguir com o nosso giro de notícias, falar do Rafael Veiga. Rafael Veiga está sendo sondado em diversos times, tá? E o Palmeiras está em princípio fechando a porta para a saída do jogador. Entretanto, tem uma questão que a gente precisa pontuar que é muito importante, tá? Rafael Veiga é ídolo do Palmeiras, mas não vive grande fase. E aí eu quero que você me ajude a construir esse raciocínio. Faz sentido para o Palmeiras liberar o Rafael Veiga nessa temporada de 2026 com um empréstimo ou algo que o valha? A minha opinião é que não. Eu gostaria de contar com o Rafael Veiga para a próxima temporada e eu acho que se ele estiver fisicamente bem, pode sim ser um jogador essencial, sobretudo vindo do banco de reservas. Agora chegou a hora daquilo que a gente mais gosta de falar. Vamos falar do mercado da bola? Porque tem novidade pelo Paulinho, tá? E você sabe, muito do que a gente vai conversar aqui é especulação. Eu não engano ninguém, eu não gosto de verdade, eu desprezo aqueles canais que saem dando as notícias como se fossem verdadeiras, tá? Especulação e tem fonte. Tá? E a fonte para a notícia do Fabinho é o setorista Matheus Martins, tá? Ele diz o seguinte, meu irmão, o Palmeiras está acertado com o jogador do ponto de vista de projeto. Lembra que a gente cobrou tanto isso aqui, né? Falar de projeto no Palmeiras, porque o Alexandre Matos fazia muito isso. O que é um projeto para o jogador? Projeto é o seguinte, ó, mais do que você vai ganhar de salário, você vai estabelecer quais as condições para o jogador estar aqui no Brasil. Então, assim, você vai ter uma casa, você vai ter um motorista, por exemplo, como o Corinthians fez com o Depay, né? Você vai ter um apartamento, um hotel, enfim. E muito mais importante ainda do que essa infraestrutura, é essencial deixar para o atleta qual é o objetivo da chegada dele. Você será titular, você vai ter visibilidade, notoriedade para a seleção brasileira, etc, etc, etc. Tudo isso agradou o Fabinho e o Fabinho ficou impressionado, segundo a matéria, pela forma como o Palmeiras conduziu a negociação do ponto de vista de levar a importância do Fabinho para esse projeto. Qualquer jogador gostaria disso, né? Vestir a camisa de um gigante no Brasil e ter toda essa infraestrutura para poder trabalhar. O Palmeiras cogita trabalhar com a possibilidade de 2 anos de contrato para o Fabinho, que é um atleta com 32 anos.
Ou seja, jogaria no Verdão até 34, com possibilidade de extensão de mais um ano de contrato. Palmeiras e Fabinho se acertam, tá? Embora o salário do jogador seja elevadíssimo na Arábia Saudita, ele está disposto a reduzir a pedida, isso é fato. O problema é o seguinte, o Palmeiras vai ter que se acertar com o Al Ittihad, ou melhor, o Fabinho vai ter que se acertar com o Al Ittihad. Eu não sei se vocês acompanham as negociações que ocorrem no mercado da bola na Arábia. A gente faz isso há um tempo por gostar muito desse tema, tá? Lá, os grandes sheiks, a galera que tem dinheiro mesmo, eles não se importam de dispensar jogador, mesmo que o atleta seja importante pro elenco. Não sei exatamente qual é a forma deles de pensar, tá? Mas você pode ver o Marcos Leonardo, por exemplo, que saiu lá do Al Hilal, cara, tranquilamente, assim. E era um jogador com muitos gols na temporada. Então eles não ligam muito pra isso, tá? Porque eles entendem que com o recurso que tem, trazem outro jogador que também pode se igualar. Então, gente, agora é oficial, tá? O Fabinho pode de fato vestir a camisa do Palmeiras. Eu sei, o Palmeiras já sondou diversos jogadores, a gente falou do Marcel Ruiz, que teve muito próximo do Verdão, tá? Mas o Fabinho é mais uma especulação, mas dessa vez com grande possibilidade de chegada. Me agrada o nome. Te agrada, torcedor? Você gostaria de ver o Fabinho com a camisa do Palmeiras? Diz a sua opinião nos comentários. Outro jogador que está sendo muito sondado e também vem da Arábia é o Ibáñez. Eu não sei se você já ouviu falar nele. É um zagueiro que foi revelado pelo Fluminense, vendido para a Atalanta da Itália, emprestado para a Roma da Itália e depois comprado em definitivo pela Roma da Itália. Eu confesso que eu não vi muitas partidas dele, mas quando você entende a carreira do jogador, você consegue começar a compreender que é um jogador com qualidade, mas não só isso, os números são importantes. O Ibáñez é um zagueiro com 95 partidas e 11 gols, alta taxa de desarmes com a bola no chão e alto índice de desarmes ou de ganhos, né, em bolas aéreas, tá? Alto índice acima de 70%, ou seja, tem bons números. Ibáñez é um jogador que tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e uruguaio, se não me falha a memória. Bom nome. Não é o Nino, não é o Vitão. É o Ibáñez. É um bom jogador, mas passa longe de ser aquele zagueiro de peso. E na boa, pra mim o Palmeiras nem precisa de um zagueiro de peso, porque o Benedetti, se não for negociado, tem uma alta chance dele ser negociado, mas se ficar no Palmeiras, Benedetti tem total condição de assumir essa titularidade. Eu tô falando titularidade, tá? E não brigar por posição. Porque pra mim o Bruno Fux tem condição de jogar como volante e tem uma ótima saída de passe. Inclusive quando o Palmeiras faz essa saída, que é quase sempre, né, com o volante recuando, pra mim o Fux é uma das melhores opções que o Palmeiras tem. Deixa nos comentários a sua opinião a respeito do Ibáñez, porque é muito importante. Para a gente virar o nosso giro de notícias aqui, a gente precisa falar do Yuri Alves. Nesse canal, a gente já falou que o Palmeiras sondou o Yuri Alves, do Atlético Goianiense, e colocou a proposta na mesa. Tudo que nós dissemos é verdade e foi comprovado. O problema é o seguinte, o Atlético Goianiense recebeu, ao mesmo tempo que uma proposta do Palmeiras, outra do Botafogo. E aí o Palmeiras teve que se retirar, porque o Botafogo quer investir dinheiro. E o Palmeiras queria o jogador com um empréstimo com opção de compra no futuro. É aquele velho cenário, né, gente? O Botafogo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, qualquer time, quando o Palmeiras se expõe no mercado e fala eu quero esse jogador, os caras entram no circuito também. E aí eu começo a entender o porquê do Palmeiras muitas vezes fazer as coisas por baixo dos panos sem deixar vazar muito, né? E eles só deixam vazar aquilo que eles querem. Porque, de fato, se torna quase impossível fechar a negociação desse jeito, né? Yuri Alves não deve vestir a camisa do Palmeiras, mas existe um jogador na base, e a gente vai falar de base agora, que é o Eduardo Conceição, com 16 anos, cria da academia, muito técnico e com grande possibilidade de ser um ponta de talento no futuro. Sempre digo aqui, potencial elevado. Entretanto, embora a qualidade tremenda que tenha, ele depende de uma coisinha chamada futuro. E o futuro do Eduardo Conceição passa muito, mas muito, pelo bom andamento da sua mente. Então, se for um jogador que souber levar, conduzir tudo isso de positivo que vai acontecer na vida dele e não se perder, não tenha dúvida, gente. Vai ser um baita de um jogador e o sucessor do Estevão. Eduardo Conceição, sim, estará presente na Copinha 2026 e a pré-lista já saiu, tá?
com 30 nomes. Benedetti, Eric Belé, Luigi, todos podem pintar aí na copinha. O Luigi ele acabou não sendo relacionado para essa pré-lista, mas se o Abel Ferreira assim definir, ele poderá sim integrar a equipe que será fechada no dia 2 de janeiro. O Palmeiras está com um elenco bem encaixadinho ali para a copinha, mas uma coisa me chamou a atenção. E me chamou a atenção de um jeito que me assustou. Se o Abel Ferreira tá cogitando liberar o Benedetti, ele tá na pré-lista pra Copinha, gente, ele provavelmente não vai jogar o Paulistão. E isso é um dos assuntos que me incomoda demais. O Palmeiras poderia aproveitar esse Paulistão, principalmente as primeiras partidas, para mesclar o time, dar minutos em campo para os meninos da academia que estão subindo, gente. O Palmeiras precisa fazer isso, tá? Existe um zagueiro, você que é conhecedor aqui do canal, é espectador do canal há um bom tempo, sabe, chamado Koné. Koné é um zagueiro africano que recusou Barcelona e Arsenal para ficar no Verdão. Zagueiro alto, forte, rápido, com bom passe, nível europeu de futebol, tá? Para um zagueiro. Ele quis ficar. Mas o Palmeiras, embora esteja olhando ele com bons olhos, demora demais para lançar as crias. Gente, Paulistão é para isso. Queremos ver Pacheco, queremos ver Coutinho, queremos ver Eric Belé. Precisamos renovar esse elenco e trazer jogadores de peso que possam realmente mesclar com essa juventude alviverde, tá? Girando nossa roda de notícias e o Paulinho, hein? O Palmeiras gastou uma bala no Paulinho, que é um excelente jogador, na minha humilde opinião. Gosto demais da forma como o Paulinho joga e muito mais da forma como ele se compromete, tá? Jogador profissional mesmo, de verdade, na etimologia da palavra. Paulinho está se recuperando de lesão. Ele, Evangelista e Figueiredo não tiveram as férias junto com o elenco. Eles vão entrar de férias hoje, tá? Hoje foi o último dia de treinamento dos jogadores, dos atletas, e eles estão fazendo um intensivo muito relevante, que é para poder voltar o mais rápido possível. Expectativa de retorno do Paulinho ainda no mês de janeiro, mas não nas primeiras partidas, tá? A lesão dele foi séria e o Palmeiras gastou uma grana por ele. Não dá para lançar o cara antes da hora e ele se machucar de novo. Ele tem que estar 200%, não é nem 100%. Ele tem que estar 200%, que é para poder de fato ajudar o Verdão, tá bom? Vamos lá, não acabou ainda não, ainda tem bastante coisa pra gente conversar. Ponto que eu gostaria de trazer agora para diálogo com vocês e eu quero a opinião de vocês, tá? Orçamento bilionário do Palmeiras. Palmeiras estima arrecadar mais de 1,2 bilhões de reais. Mas calma, não é que vai entrar 1,2 bilhões na conta do Palmeiras e a gente pode gastar. Na finança básica, nas finanças básicas, né, a gente tem que alocar também as nossas despesas. Quando eu pego as minhas receitas de 1,2 bi e as minhas despesas, por exemplo, de 1,1 bi, e as despesas do Palmeiras são altas, eu tenho um superávit de 100 milhões, né? Então, 1,2 menos 1,1 vai me sobrar 100 milhões. Esse é o grande ponto que eu tô querendo trazer para vocês aqui, tá? Com todos esses conflitos que estão acontecendo na diretoria, com as dificuldades de alinhamento do Anderson Barros com o mercado de atletas, com as dificuldades do próprio Abel Ferreira, que não é unanimidade na torcida. Como esse orçamento vai se encaixar? O Palmeiras vai ter que fazer loucura mesmo no mercado da bola? A gente vai ter que deixar a reta final do mercado chegar para contratar jogadores medianos por valores absurdos e sofrer uma pressão absurda depois? Faz sentido? Ou Anderson Barros vai começar a se mexer um pouquinho antes do prazo, fechar com o Fabinho, trazer o jogador? Gente, para pensar. Nós já especulamos 4 nomes de peso aqui. Marcel Ruiz, Gerson, Wendel do Zenit e agora o Fabinho. E o Palmeiras não fechou com ninguém. O Palmeiras deixou escapar pelos dedos, como se fosse areia o Yuri Alves. Ah, mas Henrique, Yuri Alves não é aquele jogador. Tudo bem, mas o Palmeiras precisa dar uma resposta. Uma resposta para a torcida e uma resposta principalmente para o mercado. O Palmeiras está começando a ser taxado como um clube que sonda, sonda, sonda e não contrata ninguém.
Não dá para agir dessa forma no mercado. Essa é a minha humilde opinião. A gente tem um orçamento bilionário e a gente tem profissionais de peso no núcleo de performance. O Palmeiras foi premiado internacionalmente, gente, em núcleo de performance, em psicólogos. A estrutura que o Palmeiras promove para os atletas é a melhor do país. Vocês pararam para pensar nisso? Não deve ser tão difícil vender o projeto Palmeiras. O projeto Palmeiras é incrível. A estrutura do Palmeiras é de nível europeu, Real Madrid, primeira prateleira. Pois é, o Palmeiras precisa, com certeza, analisar o que está errado nesse aspecto. E aí, não pelo contrário, é humildade. É humildade de reconhecer, pô, isso não é normal. A gente tem muito a oferecer. Por que está demorando tanto? O problema é a tratativa com o atleta ou o problema é que eu tô querendo ganhar demais na negociação? Não vai ter como. A Leila Pereira não vai ficar nos 60 milhões de gasto, porque ela tem que dar uma resposta política dentro do clube. E todo esse ambiente político dentro do clube é muito complexo. Não é tão simples assim. Se ela não trouxer pelo menos 2 nomes de jogadores de peso que vão chegar para ajudar o Abel, o Palmeiras vai ter muita dificuldade esse ano. E eu não falo nem dificuldade no sentido de tipo assim, não vai brigar por título, não é isso. O problema é que na hora que a gente precisar, a hora que tiver lá, na hora H, na final da Libertadores, e aí o Abel Ferreira olhar pro banco e ver que ele tem o Facundo Torres, por exemplo, que não é um mau jogador, com o máximo respeito, tá? Mas que assim, dificilmente vai virar o jogo. Naquele momento, o Palmeiras vai sentir a falta de ter gastado um pouco mais e trazido o jogador com qualidade. Eu ainda acho que, com toda essa situação que está envolvendo a Leila Pereira, com toda essa pressão, com aquele nosso querido conselheiro, né, que veio a público falar um monte de abobrinha, o Palmeiras vai ter que se posicionar firme no mercado. Então é isso, gente. Ó, obrigado, tá? Eu espero sempre os minutos finais para deixar uma mensagem para vocês. Você sabe como funciona aqui o canal, né? Eu agradeço do fundo do meu coração. Nós estamos nos aproximando de 700 mil visualizações. Então, se você chegou até aqui no vídeo de hoje, comenta. Comenta que você chegou, que é para eu ver que tem gente chegando até o final do vídeo. Eu sei que é um vídeo longo. Eu sou muito grato a todos vocês do fundo do meu coração, porque o canal não para de crescer. Não tenho como explicar o que eu sinto com relação a isso. O que eu posso falar para vocês tentarem entender é mais ou menos assim. Eu saio correndo do trabalho CLT para chegar aqui e gravar feliz. Muito feliz. Porque eu sei que vai ter gente assistindo e comentando. Muito obrigado pelo carinho de sempre, de verdade. E lembre-se de uma coisa, tá? Todo esse sentimento que a gente tem pelo Palmeiras não pode virar ansiedade. E se porventura você for uma pessoa ansiosa, inclusive eu já passei essa mensagem algumas vezes aqui no canal, com ajuda médica, é claro, inicie uma atividade física que você vai ver que grande parte dos teus problemas vão reduzir pela metade. Então é isso, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. E avante palestra.